família! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem agora, né? Mas algumas semanas atrás não tava nada bem. Hoje eu vou compartilhar como foi a minha primeira vez indo no médico aqui na França. Como vocês sabem, a gente já tá aqui a Toulouse há 1 ano e 5 meses. E a gente nunca tinha ido no médico antes. Mas desde o começo a gente já tinha Carte Vitale, que é um cartãozinho como se fosse do plano de saúde, sabe? Aquele cartãozinho que tem o seu nome, sua data de nascimento, e lá tem um número, que é o número é um número social, como se fosse um CPF, sabe? Sendo que esse cartão, essa carta Vitale, é direito de todo mundo pode ter Carte Vitale, né? Que mora aqui na França. Pronto, é esse número, ele dá acesso a informações sobre a sua situação social. Por exemplo, ele diz quanto você ganha, quantas pessoas moram com você, se tem criança, se tem idoso. E a soma dessas informações vão te colocar em um grupo social, e a partir desse grupo social você vai ter direitos a diferentes coisas. Por exemplo, existem grupos sociais que têm direito a auxílio moradia, a auxílio saúde, que eu vou explicar depois como que funciona o sistema de saúde aqui. E eles fazem cálculos a respeito do que você vai pagar. Por exemplo, Lana come na escola, né? Ela almoça na escola. E o horário escolar é gratuito, a gente não paga a escola, porém os horários extras, se você tem que deixar, a aula começa às 8h20, eu tenho que deixar minha filha na escola às 7h40, pode. Ele vai ficar lá com um grupo que se chama CLAI, que é um grupo da prefeitura, né, que a prefeitura contrata pessoas para ficar cuidando e fazendo atividades extras com as crianças no horário fora da aula. Aí você precisa pagar, como Lana come, almoço na escola, a gente precisa pagar o CLAI. E não é um preço fixo por refeição, é um preço fixo por refeição dependendo de quanto você ganha, entendeu? Então existe uma tabela, se você ganha tanto e tanto, você vai pagar tanto por refeição. Mas se você ganha um pouco mais, você vai pagar um pouco mais por refeição, sabe? E esse cálculo eles fazem a partir do cálculo da sua é como se fosse um CPF, mas onde você tem informações a respeito do seu nível social, para você ter acesso a direitos. É isso. Bom, agora voltando à minha experiência, né? Eu, num domingo, no último dia de férias, né, domingo, eu tava meio enjoada, dor no corpo, dor de cabeça. Aí eu pensei que eu tinha pegado a doença da Lana, que ela ficou doente durante a semana, né? Aí dormi meio mal. Quando eu acordei com minha garganta fechada. Mas assim, toda doença que eu pego, minha garganta fecha. Se eu bater meu dedinho na mesa, a minha garganta vai fechar. Então é uma coisa que acontece normalmente comigo, sabe? Eu pensei, deve ser alguma alergia, alguma gripezinha, resfriada, alguma coisa assim. Vou ficar descansando. Segunda de manhã eu tenho um curso de francês, não fui, porque eu não conseguia falar, né? Aí eu fiquei descansando, falei, de tarde eu vou estar melhor. Não tava. Não tava melhor, comecei a tomar remédio, comecei a tomar nimesulida, que eu sempre tenho aqui em casa, justamente por conta desse problema meu na garganta que eu sempre tenho. Não melhorava. Eu fazia gargarejo com água morna e sal, não melhorava. Comecei a tomar antigripal, não melhorava, porque eu espirrava também, às vezes, sabe? Mas era mais a garganta, eu não conseguia engolir, eu não me alimentei direito. Eu não conseguia dormir também, porque eu tava bem cheia, sabe? Como é que eu falo isso sem ser nojento? Catarro. Tava cheia de secreção. E aí eu não conseguia dormir direito. Aí quando foi na quinta-feira eu não aguentei. Nossa, eu chorava de madrugada, às vezes eu me levantava para cuspir a saliva, para eu não ter que engolir a saliva. Desculpa os detalhes, gente, era só para vocês se ligarem como tava ruim.
Tava muito ruim, eu não tava comendo. Aí na quinta-feira eu fiquei muito, muito mal. Eu ficava chorando e doía, né? Eu chorava e doía mais ainda. Aí o Israel foi e procurou outro remédio. Ele encontrou um xarope lá que era pra inflamação da garganta. E porque eu pensei que o nimesulida... E o nimesulida acabou. Mas eu pensei que o nimesulida não tava fazendo efeito. Por isso que ele comprou um xarope e comprou também aquelas pastilhas pra aliviar a dor na garganta, sabe? Tipo Valda. Valda? Acho que é. Aí eu fiquei usando isso, tomando isso e usando a pastilha. A pastilha ela dava um alíviozinho momentâneo. Eu acho que é pra isso que ela serve, na real. Aí tentei ver se fazia efeito, né? Na quinta, na sexta, no sábado. Aí no sábado eu falei, não dá. Não tá dando, não tá melhorando. E então no domingo, no sábado a gente já decidiu, amanhã de manhã a gente vai pra emergência. Então a gente foi pro Centro Hospitalar Universitário daqui de Toulouse, que inclusive ganhou como o melhor hospital da França. Foi? Peraí, deixa eu só confirmar. Da Depêche. O centro... Tomara que traduza automaticamente. O Centro Hospital Universitário de Toulouse é classificado o melhor hospital da França em 2024. Então, é o hospital geral, né, da França. Por uma revista chamada Le Point. Eu lembro que no curso de francês o professor levou um jornal e uma das notícias era essa. A gente leu a notícia e conversou sobre isso. Parece que eles veem, assim, das especialidades que tem, o hospital que tem, que é o número 1 em mais especialidades, ganha esse prêmio, sabe? Ganha esse título, né? Que não prêmio. Não acho que eles ganham nada com isso. Enfim, ganha honra e prestígio. Enfim, a gente foi para o Centro Hospitalar Universitário para partir de emergência. Chegando lá, a gente deu nossa carta vital, apresentou, né? Aí a moça falou pra gente aguardar, pegou meus dados, né? Falou pra gente aguardar. Com pouco tempo, tava super tranquilo lá. Com pouco tempo, uma moça me chamou, não sei se ela é médica ou se é enfermeira, mas ela me chamou pra sala de um pré-atendimento, sabe? Como tem no Brasil também. Aí eu fui, entrei sozinha, né? A mulher falando em francês comigo. Eu respondi em francês. Aquele francês, né? Mas ela foi perguntando as coisas, eu fui falando do meu jeitinho, né, gente? Eu fui falando. Aí teve uma coisa que ela me falou, ela analisou, né, apertou aqui, olhou lá dentro, olhou meu ouvido. Não, ela mediu a temperatura pelo meu ouvido. Eu falei que não tava com febre e tal, mas ela verificou. Aí ela falou um negócio lá que eu não entendi, entendi de jeito nenhum. Aí eu fui abrir o celular no Google Tradutor e pedi pra ela escrever. Aí ela não escreveu no meu celular, ela escreveu no computador dela. E tipo, ela não botou pra eu ler, ela falou. Ela tava dizendo que o lado direito tava mais inchado. Aí ela falou, olha, como faz mais de uma semana, a gente não considera mais emergência. E na verdade o meu pensamento era o contrário. Não vou explicar por quê. Eu pensei assim, que eu se eu fosse lá com 2 dias de garganta inflamada, eles iam falar, mas quem é que não fica 2 dias com a garganta ruim aqui, na primavera, cheio de pólen? Isso é normal, minha irmã, vai pra casa. Eu pensei que eles iam falar assim, entendeu? Mas não, ela falou, com mais de uma semana na verdade, exatamente. Não é mais emergência, eu vou te encaminhar pro médecin clínico geral? Eu vou te encaminhar pro clínico geral e... que é do outro lado, a gente só fez atravessar a rua, porque é um hospital gigantesco, é um centro hospitalar, são vários prédios, né? Aí, e ele vai te atender. Eu vou te dar um remédio aqui pra passar a dor, pra amenizar a sua dor, mas ele que vai te passar o tratamento, beleza? Ela me deu um paracetamol efervescente, gente, ó, coisa ruim. Pensa num negócio ruim. Eu não consegui tomar tudo. Assim, o gosto, não era o gosto que era ruim, é porque era efervescente, sabe? E era paracetamol.
Não, eu ficava engoiando assim, minha garganta doendo. Porém, passou, realmente, diminuiu a minha dor. Aí a gente chegou lá no clínico geral. Primeiro a gente foi pra recepção, né? Recepcionista. Ela disse que... Ela começou a perguntar nossos dados e tal. Aí, o que acontece? Se você tem a carta Vitale, o governo, a França, paga uma parcela da conta. Como se fosse uma coparticipação, sabe? Como se você tivesse que pagar uma coparticipação. Então, a gente tem a carta Vitale, onde o governo paga parcela, paga a maior parte da consulta, e a gente paga uma parte também. Então, a gente chegou lá com a carta Vitale, aí a moça foi e perguntou sobre se a gente tinha assurance, algum outro seguro. O que muitas pessoas aqui fazem? Eles têm a carta Vitale e para completar esse dinheiro que você teria que pagar, eles têm um seguro medical, seguro hospitalar, não sei como é que chama, seguro de saúde, eles têm um seguro. A gente não tem esse seguro, a gente tem só a carta Vitale. Então a moça falou, não, mas você tem um seguro? Ah, vocês estão inscritos não sei aonde? A gente falou, não, que isso? Ela, sua conta não tá ativa em não sei que lugar? Não, é a primeira vez que a gente veio no médico. Ela, é a primeira vez que vocês vêm? Ela ficou meio sem saber o que fazer. Não sei se ela era nova, não sei. Lá, então vocês vão ter que pagar a consulta completa. Parece que era 60 euros, era um negócio assim. Sorte nossa que o médico chegou na hora. Que era uma sala do lado da outra. Ele chegou e falou, o que tá acontecendo aí? Ela explicou, a primeira vez, tal, a conta não tá ativa não sei aonde, e o Israel tentando resolver no celular, né? Aí o médico falou, não, mas só deles terem a carta Vitale, eles não pagam completa, eles pagam só 16 euros. Aí ela falou, tal, aí fez o negócio lá, e o Israel, depois disso ele fez nossa inscrição pra gente ter um assurance, parece que tem um seguro que a gente tem direito, que é gratuito. Ele tá correndo atrás aí dessas coisas. Se eu tiver notícias eu volto aqui pra dar. Mas enfim, a gente pagou só 16 euros, comparado com 60 só, né? E fomos atendidos. Aí a gente entrou nós três lá. Eu, Israel, a Aninha. Aí eu tinha escrito tudo que eu tinha feito durante a semana, os remédios que eu tinha tomado, as coisas o que eu tinha sentido, como começou, como progrediu, pro Israel falar, porque eu não tava podendo falar direito, e eu não sei falar francês direito ainda, né? Eu vou anotar tudo que o médico perguntar, o Israel responde, tem a resposta. Aí o médico foi e perguntou, você fala inglês? Eu falei, falo. Aí pronto, ele me atendeu em inglês, então a moça lá da enfermaria me atendeu em francês e ele me atendeu em inglês. Aí ele me examinou, quando ele foi olhar dentro da minha garganta, no primeiro segundo ele olhou assim e falou, é uma bactéria. Aí ele falou o nome da bactéria, ele falou, não sei o nome da bactéria em inglês. Como se eu fosse saber, né? A bactéria em inglês também. Eu falei, não, então tudo bem. Ele falou em francês, ele disse, depois eu traduzo qual é o nome da bactéria pra você em português. Eu falei, tá bom. Ele falou, tá, essa bactéria, inclusive o remédio que você estava tomando, nimesulida, né? Fortaleceu a sua bactéria. Por isso que foi ficando cada vez pior. Aí eu falei, como é que eu ia adivinhar, né? Não sabia nem que era uma bactéria. Aí, eu tava sentindo dor no ouvido também, é terrível. Aí ele foi e passou o tratamento, eu acho que foi amoxicilina, e passou um remédio pra dor. Se eu não me engano, foi paracetamol mesmo, que ele passou. Aí ele me deu um atestado também, porque no dia seguinte eu tinha aula. E como foi no domingo, as farmácias aqui não são abertas no domingo. Então, se você tá planejando ficar doente no final de semana, se prepare, compra logo os remedinhos, porque sábado, meio-dia vai fechar, só vai abrir na segunda-feira. Sim, ele passou o atestado pra eu faltar na segunda-feira e também o papel dizendo os remédios que eu tinha que comprar, né? Aí quando a gente tava voltando pra casa, eu já tava dentro do trem, minha pressão caiu assim.
muito rápido. Eu comecei a suar frio. Falei, Israel, eu vou vomitar. Aí a gente desceu. Na parada seguinte, né, quando eu já não tava mais aguentando, eu tentei aguentar, mas eu não tava mais aguentando, a gente desceu, eu vomitei dentro de uma lixeira. Eu fiquei enjoada, no começo eu me deitava no chão, aí eu me sentava, aí eu ia pra perto da lixeira, passando mal. Aí o mendigo passou e falou, moça, tá tudo bem? Eu falei, tá, meu marido tá ali. Ele, tá, passou. Eu passando mal, daqui a pouco passa uma moça e fala, moça, você tá bem? Eu falei, não, tô bem, eu tô acompanhada, meu marido tá ali. Isso foi legal, né? Porque se eu estivesse sozinha, seria bom ter ajuda, se eu precisasse realmente de ajuda. Foi bom as pessoas terem me abordado. Apesar de que eu tava lá com a cara na lixeira. Aí, glamour da França. Vomitei dentro de uma lixeira. Depois disso eu não queria entrar mais no trans, sabe? Eu fiquei com medo de ficar enjoada novamente e vomitar lá dentro. Porque ninguém merece, né? Viajar com um cheiro de vômito dentro. Eu sei que às vezes acontece, né? Porém, eu não queria provocar isso. Aí a gente tava a 2 paradas da parada daqui de casa. Então eu falei, vamos a pé. Não vou querer. Vamos a pé, aí a gente andou mais um pouquinho. Aí eu comecei a ficar fraca de novo, não, vou precisar deitar. Me deitei numa pracinha que tinha lá. E aí eu tinha levado umas bolachinhas, tipo creme crack, sabe? É a Tuque, que é mais comum, é conhecida, é a Tuque, a mais conhecida. Aí eu comi umas Tuque, umas bolachinhas pra ver se dava... O que eu acho que eu passei mal por 2 coisas. Uma, fazia dias que eu não me alimentava direito, eu só tomava líquidos, praticamente, e pouco, porque doía pra engolir. Então eu não tava me alimentando direito. Eu fiz um esforço, né, porque você ir pegar transporte, ir pra médico, fiz esse esforço. E o remédio, eu acho que o remédio bateu com força. O efervescente lá já me deixou um pouco enjoada, então juntou uma coisa com a outra e eu acabei passando mal. Eu deitei lá na praça, dormi na praça. Sim, aí eu comi um pouquinho, aí fui dando uma força, andei mais um pouquinho, consegui chegar na próxima parada. Aí eu falei, não, você precisa sentar de novo. Ele falou, vamos pegar o tram, porque é só uma parada, é só de uma parada pra outra. Você consegue. Falei, tá bom, é melhor do que andando, né? Respirei fundo, quando o trem chegou, entrei, fiquei concentrada, tentando não passar mal, mas eu ainda tava muito enjoada. Eu cheguei em casa, fiquei abraçada com um balde um tempão, mas com o passar do dia eu fui melhorando. Essa questão do enjoo, né, da pressão, eu fui tentando comer algo mais salgado, mais sólido, eu fui melhorando. Tomei um remédio da Lana para dor, porque como o que eu tomei de manhã ajudou a aliviar minha garganta, aí eu tomei um paracetamol da Lana infantil, porque eu não tinha remédio em casa, né? Eu não tinha como comprar também. Aí no outro dia de manhã, segunda-feira, eu e o Israel fui na farmácia, comprei os remédios, comecei o tratamento, e na terça-feira eu já tava melhorando, ainda tava meio fanha. Na quarta também, um pouco fanha, mas já tava me alimentando direito, já tava conseguindo falar mais. E foi isso, a minha experiência aqui. Eu já ouvi relatos ruins, de experiências ruins, de pessoas aqui na França, inclusive aqui em Toulouse também, no mesmo hospital que eu fui. Porém, a minha experiência foi super tranquila, foi super positiva. Eu deveria ter ido antes, eu não teria passado por tanta dor se eu tivesse ido antes no hospital. Eu tava com um pouco de receio, eu não sabia como ia ser, então eu fiquei adiando, tentando tratar em casa, o que não foi uma boa ideia. Porém, foi bom ter ido ao médico, minha experiência foi muito boa. Agora, sim, inclusive aqui eles têm um médico que eles chamam de médico da família, que você precisa ter para você ser encaminhado a especialistas. Você tem um médico geral, um clínico geral, que é o médico da sua família,
que ele vai cuidar de você, do seu marido, da sua criança. O médico geral, nossa, tô só falando médico geral. O clínico geral, ele pode tratar da criança também. A gente tá precisando de um, porque, por exemplo, Lana ficou doente. A gente manda mensagem pro nosso médico. Aí a gente tem que ir lá e ele vai falar, tem que... Ou ele vai dizer, isso aqui, ela faz isso e ela vai melhorar. Ou ele vai dizer, não, precisa ir para um pediatra especialista. Aí vai encaminhar para o pediatra. Não, você está sentindo dor aqui, não sei o quê. Não, vou precisar encaminhar para um ginecologista. Aí você tem que passar primeiro pelo seu médico, seu clínico geral, entendeu? Espero que vocês tenham entendido como é que funciona mais ou menos o sistema de saúde aqui. Espero que tenha ficado claro. E boa semana pra vocês. Próximo vídeo vai ser sobre Itália. Pois é, boa semana. Fica na paz aí. E até o próximo vídeo. Tchau.